Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Semente Cast e hoje é muito especial, hoje envolve falar sobre Janeiro Branco e o Janeiro Branco é um mês muito especial para que a gente fale sobre saúde mental, né? Tô aqui eu, Leonardo Afonso, Daniela Souza. Olá. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui, a gente convidou hoje a Natália Soares. A Natália é professora de yoga, fisioterapeuta, instrutora de pilates e várias coisas que a gente vai saber um pouquinho mais hoje. Seja bem-vinda, Eu queria que ela Natália. se apresentasse pra gente. Gostei. Diga aí, Natália. Então, eu sou fisioterapeuta, professora de yoga, instrutora de pilates também, mas eu fiz a minha faculdade de fisioterapia. Assim que eu saí da escola, fui para a faculdade, então não tive nenhum intervalo, fui nessa idade. Mas antes disso, por volta de 17 anos, eu já queria yoga. Não sei onde que eu descobri, que eu vi esse nome, não sei. Fiz a fisioterapia, fiz uma formação em pilates dentro ainda do período da faculdade. E dentro do pilates tem muita coisa do yoga dentro do pilates, né? As posturas se parecem muito, né? E depois eu vi que o pilates, se eu não me engano, ele tem algumas coisas realmente, o yoga como uma das bases. E consegui, depois de 10 anos depois, com 27, eu consegui fazer o curso de yoga, formação em yoga. Fui por esse caminho e realmente era o que eu queria desde aquela época. E aqui que eu me encontrei. Tem 10 anos que eu dou aula de yoga aqui em Queimados. 10 já, Nath? 10 anos. 10 anos. E é um caminho muito, muito incrível. Não só para as pessoas que fazem o yoga, mas para mim, assim, que fazem comigo, mas para mim também é muito gratificante até mesmo dar aula de yoga, né? Não só a prática, mas dar aula de yoga, ver como que isso se coloca para cada pessoa, é sempre incrível. Mesmo com 10 anos, assim, cada pessoa que chega acaba sendo uma novidade. E uma história diferente, né? Uma história Eu posso falar como aluna da Nath, que, olha, você tem 10 anos já? Tem. Eu acho que eu te conheci, então, lá no início, lá no primeiro estúdio, antes desse agora. Foi. E uma das práticas mais incríveis que eu fiz com a Nath se chama yoga restaurativo. Lembro que eu saía, às vezes, do consultório muito pilhada, né? Muitas histórias na cabeça, é a vida do psicólogo clínico. E ia para o estúdio da Natália encontrar um ponto de equilíbrio, né? Encontrar comigo de volta. Então, é isso que você faz com as pessoas. As pessoas começam a sair desse mundo barulhento, né? E das suas práticas e profissões e volta a olhar para si, né? Eu queria que você falasse também um pouco disso, né? Como que você vê essa sua prática dentro do contexto de autoconhecimento? Existem várias formas de a gente definir o yoga, né? Uhum. A principal que eu me baseio existe um sábio no yoga, né? Que disse... Existem os Yoga Sutras. Um desses Yoga Sutra diz assim, yoga é a cessação da agitação mental. Então, é a cessação? É a parada que incrível daquela isso. agitação, parada da turbulência da mente. O yoga se define assim. Então, essa é a definição? Essa é a definição. Incrível. Não sabia disso. Não tinha a menor ideia. A cessação da agitação mental. Da agitação mental. Maravilhoso. Gente, Então, muito bom. Já anotei aqui, mas a gente não esquece mais. Existe também o entendimento de que o yoga, a palavra yoga significa união. Então, você pode ver união de várias formas. Pode ser de você com a sua mente, seu corpo, sua mente, tudo ali funcionando de forma unida mesmo, né? E você com o todo. Para mim, existem muitas formas de enxergar essa forma dessa união, né? Essa união de várias formas. Mas eu sempre volto para essa questão da cessação, porque eu acho que o yoga ele tem por volta de 5.000 anos. Se há pelo menos 5.000 anos eles falavam de cessação da agitação mental, hoje, cada dia está mais atual isso, né? Então, eu sempre volto para isso. Se eu percebo que eu estou me desviando desse entendimento, eu falo, não, deixa eu voltar para isso, porque é isso. Então, o yoga, quando você fala assim, Nath, fala do yoga e fala da meditação, eu não consigo muito diferenciar, porque quando eu falo yoga já está ali, a meditação já está ali. Então, eu acho o yoga muito meditativo, principalmente assim, a minha aula eu tento
trazer o yoga de forma meditativa, né? Então, existem as posturas, que é o que mais a gente conhece no yoga, né? A parte física, você olha uma postura e fala assim, ou você quer fazer, ou você fala, eu não consigo fazer. Existe muito isso, né? Esse entendimento. E essas Será posturas... que eu vou fazer isso um dia? Que a gente faz, né, gente? Vai sendo conduzido, quem sabe um dia a pessoa consegue chegar lá. Mas se não conseguir também, tem tantas posturas e, enfim... Possibilidades, né? Tantas possibilidades, tantas adaptações nas posturas também, né? E essas posturas, elas se chamam asanas. O asana é uma postura psicofísica. Uau. Então, você tem uma postura, por exemplo... Você conhece Guerreiro 2. É uma postura que a gente está de peito aberto, né? Braços abertos. Então, é uma postura que traz pra gente... A gente está com os pés bem firmes no solo. Então, é uma postura que traz pra gente firmeza, sustentação, ao mesmo tempo que traz coragem quando você se abre, né? Então, ela tem um efeito psicológico, né? Psico. Quando você faz ali o físico, quando você faz a postura. Da mesma forma que a gente tem posturas que se fecham, como a postura da criança, né? Que você, de fato, quando faz a postura da criança, você consegue cessar essa agitação. Sim, sim. Né? Que você entende que... E é de um acolhimento, né? De um autoacolhimento que eu só encontrei no yoga. É de um acolhimento incrível. E aí, quando as pessoas estavam perguntando muito o que a gente ia trazer no Janeiro Branco, né? Ah, que vocês vão fazer o podcast Janeiro Branco, vai falar sobre algum transtorno, sobre alguma coisa assim. E aí, né, eu falei assim, não, a gente vai falar sobre saúde mental. Prevenção, né? E aí, quando a Natália traz exatamente isso, eu não tinha a menor ideia sobre essa definição de yoga, né? Que é a cessação da agitação mental. Não, ela falou uma coisa que me veio aqui, se 5 mil anos, há 5 mil anos, tipo, se isso já era importante, hoje é urgente, né? Somos o país mais ansioso do mundo, então essa cessação de agitação, de pensamentos intrusivos. Gente, olha o que a gente está vivendo hoje, né? Sim. E saúde mental assim, a gente precisa olhar de uma maneira integrativa, né? Com práticas que complementam. E o que é saúde mental, né? Se a gente for resumir, eu penso assim, né? O que é saúde mental? Assim, é você ter uma busca do bem-estar. Qualidade de vida, né? De autoconsciência, né? De autoconhecimento. E aí... Saúde mental não é só a gente pensar na parte patológica da coisa. Sim. Né? A gente lembrar que está presente, né? Pensar em si como um todo, autoconhecimento. E aí o yoga, como ela falou, né? Tá dando uma aula pra gente aqui, maravilhosa. Adorei. Né? No início já tô apaixonada pelo podcast de hoje. Eu vou focar muito nessa palavra, porque pra mim foi incrível, né? Também. Que é cessação da agitação mental, é isso? Sim. E aí a agitação mental pra gente que trabalha na área da psicologia clínica, né? Sim. É uma demanda comum a todos os pacientes, basicamente. Todos nós, é só a gente olhar pra nossa vida. Será que a vida será que a nossa mente, né, ela tá funcionando bem, né? Quem que hoje não tem uma mente agitada? Quem que hoje não tem uma vida que é muito ansiosa, uma vida que tem muitos estímulos? A gente tem estímulo o tempo todo. Sim. E aí, pra mim, faz todo sentido a gente falar sobre yoga no Janeiro Branco, né? Total, assim, além de ser uma praticante, né? Eu também sou aquela pessoa com mente barulhenta desde a infância. Estou até escrevendo um livrinho que a personagem tem muito barulho na cabeça, né? E essa cessação não é de forma, então não vou pensar mais em nada, comecei a fazer yoga e tô ótima, né? Não é isso, né? Mas é uma organização do pensamento, né? Que automaticamente organiza as minhas emoções e organiza o meu comportamento. Então, essa tríade, né? Junto com terapia, ou se a pessoa fizer uso de algum tipo de meditação, né, de medicação, que eu quis dizer, não exclui nada, sabe? É algo que complementa e te ajuda a viver melhor, né? Se a gente olhar para o Janeiro Branco como uma campanha de conscientização aos cuidados de saúde mental, né, com saúde mental, a gente lembra de um preconceito absurdo que existe até hoje, né, de depressão é frescura, vai lavar uma louça, ansiedade, sei lá, é falta de Deus, né? Então é uma campanha importante, sim, para desmistificar tudo isso. Que pena que a gente ainda precisa falar sobre isso. Eu sonho com um dia que
vai estar superado, né? Que todo mundo vai entender as questões de saúde mental sem ficar questionando a dor do outro, né? A dor é de quem sente. E o Janeiro Branco traz uma missão preventiva que o nosso país não tem, né? Não tem, né? Assim, quase não existe campanha de prevenção. Aqui no nosso país a gente olha só quando o câncer já está instalado, né? Então, práticas como o yoga são incríveis para um cuidado e para uma prevenção não só de doenças, né, mas de problemas sérios de saúde física, mental e, né, de tantas outras questões. Eu acho que é importante e vai ser sempre falar sobre isso, né? Acredito e sou otimista que um dia vai ser menos importante porque as pessoas já vão estar, né, assim, psicoeducadas. Ninguém vai olhar para uma questão de saúde mental com preconceito, né? Que pessoa esquisita, né, e tal. Eu já ouvi também... Posso? Claro. Eu já ouvi também... Me interrompa, senão eu fico... Vocês que são psicólogos já devem ter escutado isso, mas eu vou até falar uma coisa que, enfim, que eu já ouvi muito e que eu fico assim, nossa, que a terapia é coisa de maluco. Ainda tem. Né? Ai, meu Deus, ainda tem isso. E eu fico assim, nossa, gente, como assim? Porque hoje já é mais que entendido. Se a pessoa ainda não entendeu que qualquer pessoa precisa fazer terapia, eu acho que... Devia assim, ter o Bolsa Terapia. Com certeza, porque eu acho que tão importante quanto comer também. A gente, claro que se a gente ficar mais tempo sem comer, a gente vai, enfim. Mas a terapia ela é muito importante, muito importante. E eu penso assim, estava refletindo já há um tempo, cara, eu acho que você não precisa ter nenhum acontecimento assim grande, pontual na sua vida para falar que você tem um trauma daquilo ali. Eu acho que a vida ela já é muito traumática. Embora ela seja maravilhosa, ela também é muito traumática. Para todas as fases do desenvolvimento pra gente. Então, eu acho que todo mundo precisa de terapia, seja adolescente, seja até criança mesmo. Não sei, você teve, não sei agora, se você está com público infantil, você teve, né? Criança, adolescente, então, jovens, adultos e suas famílias. Todos, então, isso mesmo. Então, assim, eu acho que, como eu disse, a gente não precisa ter um acontecimento pontual. Sim. Aconteceu um acidente, sei lá, participei de uma questão que foi uma violência. Não precisa ter exatamente isso. Você pode ter um trabalho que todo dia te traz um estresse. Sim. Você pode ter um chefe ali abusivo, que aquilo vai te causando traumas e, enfim, você não tem um acontecimento pontual. Sim, né? Você tem uma vida pesada, e, enfim, cada um sabe da sua vida. Mas eu acho que precisa. Não cabe mais as pessoas acharem que não precisa terapia. Precisa. E assim, é legal a gente falar sobre precisar ou não precisar de terapia, né? Muita coisa é terapêutico, mas não é terapia. Sim. E muita gente ainda não pode pagar, e isso é uma realidade. Então, movimentos como esse aqui do SementeCast traz acesso, né, que também não substitui a terapia, entendam, né, mas traz acesso a conhecimento, né, a gente que está fazendo a coisa girar, né, pelo menos ajuda a pensar melhor sobre si mesmo, e acho isso fantástico, né, devia ter o Bolsa Terapia, devia ter no SUS com mais tranquilidade, não tem. Eu já fui do SUS e sei o quanto é difícil ambulatório de saúde mental, né? Nunca tem vaga, tem uma fila de espera gigante, mas todo mundo deveria ter acesso. Eu sonho com esse dia que as pessoas vão ter mais acesso, né? E quem não pode pagar terapia, que faça o trabalho de prevenção direito, né? Porque a gente fala, mas de novo falar sobre isso, Dani, Janeiro Léo, de novo. Sim, porque a gente não faz o básico bem feito. Né? Eu costumo trocar, às vezes algumas palavras as pessoas ficam falando muito, acaba atrapalhando um pouco, né? Fica desgastada, né? E aí eu falo assim, quem precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia, fica aquele negócio da terapia, um diz que é frescura, outro diz que todo. E eu gosto de pensar, troca a palavra terapia por qualidade de vida. Né? Tipo assim, a pessoa precisa fazer terapia. Não, vamos pensar na qualidade de vida. Como é que anda a sua qualidade de vida como um todo? E aí eu não estou perguntando se você está indo bem no trabalho, ou se você tem um físico maravilhoso. Estou perguntando como é que está a tua qualidade de vida. Porque às vezes você pode estar indo muito bem no trabalho, e aí em casa tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil. Né? Ou você pode em casa ter um ambiente maravilhoso, mas no trabalho isso é ruim. Sim. E aí se a gente pensa em qualidade de vida, a gente pode pensar também que olhar para a nossa qualidade de vida pode ser um fator de prevenção
para que problemas maiores não apareçam. Porque tem Exatamente. questões que vão ser trabalhadas só na terapia. E existem outras questões que podem ser feitas prevenção. Certo? Sim, essa autoanálise, essa autoconsciência, que é o que a gente está tentando promover aqui, já é meio caminho andado, gente. Né? Exemplo, a nossa abordagem, terapia cognitivo-comportamental, tem um dos princípios, o paciente ser seu próprio terapeuta ao longo. Isso é fantástico, né? A gente adora dar alta, né, Léo? É maravilhoso dar alta, ao contrário do que muita gente fala assim, vocês vão ficar com o paciente e tal. É muito legal ver alguém se desenvolvendo e sendo seu próprio terapeuta, né? Tomando consciência de si, usando técnicas importantes, né? De autoconhecimento, de relaxamento, e era uma coisa que eu queria que você falasse, porque se tem alguém que sabe fazer isso, ensinar técnicas de relaxamento, é a Natália. A gente vê na terapia assim, o paciente chegando e aí com questões às vezes muito pontuais, né? Eu falo na terapia que o hoje ele é um produto. E aí um produto de quê? Das experiências que a gente vive, daquilo que a gente cultiva ao longo do tempo, dos altos cuidados que a gente deixa de fazer. Que a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer o básico, né? E quando chega pra gente na terapia, né, passar, esse é o problema. A gente vai lá atrás, como assim esse é o problema? Vamos tentar entender o contexto, né? O histórico do problema. O histórico do problema. E aí você falou da yoga, eu queria saber, assim, pra você, quando as pessoas vêm pra procurar yoga, né? O que elas vêm procurando, assim, inicialmente? E aí, depois disso, em que tipo de mudança você percebe ao longo do tempo? Sim. Eu fico curioso para saber sobre isso. Eu já participei de uma aula sua de yoga aqui mesmo, no próprio prédio que a gente está aqui, né? E aí, como é que funciona, assim? Porque no consultório a gente consegue observar, mas como é que é para vocês? Como você percebe isso? Então, antes de começar a responder, eu queria falar uma coisa, que existe um entendimento no yoga, não acredito que não só no yoga, mas várias outras ciências também que mexem com a questão energética, que a doença começa no desequilíbrio energético. Olha. Então, ela começa ali. A gente, claro, pode não perceber, porque a energia é mais difícil da gente perceber. A gente percebe, aconteceu alguma coisa, mas, vai ficando pra lá, né? E aí, tem esse entendimento. Então, o yoga, como é que ele funciona, né? De acordo com tudo que eu vim lendo, que eu vim estudando, eu sou uma pessoa que eu preciso ver a mesma informação várias vezes para transformar aquilo em conhecimento. E eu entendi que o yoga, ele é como uma forma de manter o seu corpo junto com a sua mente, né? A questão da união em saúde. De que forma? Ele tem as posturas físicas, né? E a gente faz essas posturas porque a gente tem os chakras, que são os centros de energia, centros de força, e são localizados em regiões específicas. Por exemplo, a gente tem o chakra do coração, né? Ele fica aqui, né? E ele tem muito a ver com amor próprio, com sistema imunológico, amor próprio, amor com relação ao outro, ao mundo. Então, ele também tem muito a ver com o coração, com o pulmão. Então, eles ficam muito responsáveis pelos órgãos que eles estão localizados, né? Os órgãos estão perto de onde eles estão localizados. E o yoga, diariamente, a gente vai acumulando tensão no nosso corpo. A gente tem pontos muito específicos no nosso corpo, que é o quadril e ombros, que a gente acumula tensão, até estar referente com a nossa resposta ao estresse, né? Luta ou fuga, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre essa reação de luta ou fuga, que a gente tem uma situação, não importa se é aqui o leão pulando em cima da gente ou se é um telefonema que a gente recebeu, a nossa reação é a mesma, o nosso cérebro se sente ameaçado, e é uma ameaça de vida mesmo, de vida, não é tipo, isso é um negocinho, não, é uma ameaça de vida. E o nosso corpo, ele se fecha, a gente fica com aquela postura física para fugir. De ombro fechado, ou para lutar. Ou para lutar. Vou proteger aqui os meus órgãos vitais. E é fisiológico, quadril, né? Quando você vê, você tá... você nem percebe. Fecha o quadril, força a panturrilha, a coxa, então você vai criando aquilo. E como a gente tem tido cada vez mais situações de estresse, porque o estresse, ele é positivo. Ele é bom pra gente.
Porém, né, como a gente tem tido muito estresse um atrás do outro e os hormônios do estresse não têm tido tempo para diminuir. Cortisol, a gente vive né? em estresse, o cortisol, acho que a adrenalina também, não lembro. Mas a gente vive em estresse, o nosso corpo... Você está numa situação de luta ou fuga, você não quer saber de fazer um processo para restaurar a sua saúde, um processo de autocura que o nosso corpo pode fazer isso. Mas em período de estresse, para mim o estresse é o pior. Do estresse vem a depressão, do estresse vem a ansiedade, do estresse vem as doenças. Porque é uma porta aberta para muitos transtornos. Para mim ele é o pai de todos. A gente chama de fator de risco, fator de risco. O estresse alto é fator de risco para diversos problemas. Para tudo. Isso, exatamente. Sim, deixa a nossa saúde debilitada, até uma gripe, a gente vive gripado, né? Então, a gente tem essa questão e o yoga vem para liberar essas tensões. Se você tem acumula muito essa tensão no seu corpo, você acaba tendo um padrão postural mesmo, né? Tem pessoas que não conseguem mais abrir os ombros, tem pessoas que sentam com a perna cruzada no chão, o joelho fica lá no alto, a coluna fica assim, não consegue, não tem um quadril solto. Então, pode ser, não estou falando que tenha sido só isso, mas pode ser que tenha sido ali um acúmulo de situações que essa pessoa não fez nada, por falta de conhecimento mesmo, não fez nada para liberar essa tensão e ela adotou ali aquela postura de acordo com aquela vida que ela viveu, né? E conforme você vai envelhecendo mais sem se dar conta, às vezes, no seu corpo, né? Sim, sem se dar conta. Um padrão mesmo, comportamental, né? E quando você vê, você tá todo... Comportamental e físico, que vai pro seu físico. Sim. Uma série de acúmulos, né? Uma série de acúmulos que vai pro corpo, né? E estímulos positivos como yoga, né? Tem outros, mas assim, eu posso falar da prática do yoga, que realmente é curativa para mim, faz você ter não só estímulos de estresse, porque o mundo hoje é um estímulo de estresse, né? Muito barulho fora e dentro, no meu caso, e na vida de algumas pessoas, né? Então, quando você tem um estímulo bom como o yoga, você vai criando um outro padrão. Exemplo, só de olhar para a Natália, eu já conserto minha postura. Olha que estímulo. Ela tá falando, eu tô aqui assim, ó. Consertando a postura e a respiração. A gente acaba olhando para si, né? A gente acaba como um lembrete mesmo. Que tudo vai acontecendo e a gente vai esquecendo. A gente precisa ser lembrado o tempo todo. Como conscientização, né, do Janeiro Branco. Precisa ser falado, porque é um lembrete. Senão você esquece mesmo. Sim. Então, o yoga, ele trabalha... as posturas servem para você também liberar esse acúmulo de tensão, conseguindo, então, liberar ali o caminho do seu prana. O prana é a energia vital. E a gente absorve na sua maior parte pela respiração. Por isso a respiração também é muito importante no yoga. É fundamental a gente olhar a nossa respiração. Teremos uma prática. Hoje eu gostaria de uma prática. Você consegue depois? Vamos deixar para o finalzinho. Então, a gente absorve o prana de acordo com a nossa respiração. Por isso, quando você chega na minha aula, a primeira coisa que você vai fazer é respirar. E eu vou orientar, eu vou guiar. Eu não tinha visto ainda em outra prática falar sobre respiração tão profundamente como eu vejo no yoga, né? Como eu sempre vi no yoga. A gente absorve o prana, a nossa energia vital, a gente faz as posturas, os asanas, para desbloquear o nosso corpo e a gente consegue, então, liberar o caminho da nossa energia vital que vai correr pelo nosso corpo, energizando os nossos chakras. E os nossos chakras estão ligados aos órgãos. Localizados a cada... Isso. Desde a base da nossa coluna, lá no períneo, subindo, né? Abdômen, coração, garganta, visão e até o topo da cabeça. Então, a gente tem todo esse caminho que pode estar super bloqueado pela vida, né? Sim. Por coisas da vida. E a gente fazendo yoga com frequência, também não adianta fazer um pouco e parar, e faz e para. Fazendo com frequência, porque todos os estímulos que a gente tem de estresse estão aí, constantes, diversos, frequentes, diariamente. Né? Então, a gente faz como se a gente tomasse um banho. Para mim, yoga e meditação é como se eu tomasse um banho de tudo aquilo que
é um estímulo, né? Ai, é gente. exterior. E eu consigo me limpar daquilo e me enxergar de novo. É assim que funciona o yoga. Ela falando assim, me vem uma imagem muito na mente, assim, que é, se a gente pensar num copo cheio de areia, sabe? E se a gente começar a balançar ele, a gente vai ver, você não vai conseguir enxergar através dele, porque a areia vai estar muito balançando, né? E aí me lembra muito estresse da vida, as necessidades. Sim, sim. E aí, se tu deixa ele aqui parado, em algum momento essa água vai baixar e Vai você consegue descendo, enxergar, né? Você sabe que eu funciono por imagens, né? E eu amo as suas metáforas. E aí você falando disso, eu lembro, né, que tipo assim, imagina que a pessoa tá naquele estresse do dia a dia e Com não pensamento turvo. não tá no estresse do dia a dia, tem aquele acúmulo do estresse. E aí quando ela chega para tua prática, né, você falou, essas tensões, essas energias, tudo, é como se ela estivesse dando um tempo para aquilo, Sim. sabe? E aí para ela poder se enxergar melhor, né? Faz sentido isso, Natália? Totalmente, porque existem duas... Eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Quando a gente faz o yoga, a prática de yoga, a gente tem... vamos pensar aqui de uma forma. Uma pessoa estressada, com ansiedade, normal, né? Pessoa comum, né? A gente tem Mas não dá pra estímulos. normalizar a ansiedade. Hoje, amiga. Mas assim, Não depende, né? deveria. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, Num mundo ansioso. num mundo que tem Normalizou, muito né? estímulo ansioso pra gente. Isso então, gera talvez ansiedade. seja normal a gente ter muito estímulo Sim, mesmo. sim. Mas aí falar de forma patológica é outra história, entendeu? Certo. Mas ok, estamos todos ansiosos e não tem como não estar. É Essa é a normal ter muito realidade, estímulo. não dá pra romantizar que tem gente zen. Depois eu até queria tocar nesse assunto, né? Tem assim, as pessoas que têm uma habilidade maior, né, para se autorregular e fazer uso das práticas de meditação de forma mais completa, mas a plenitude não existe. Isso é um outro ponto. Desculpa te interromper. Continua falando disso aí que a gente está amando. Sim. A pessoa que tem ali, tá sob forte influência, né, sob forte efeito do estresse, o organismo dela não tá nem ligando para fazer uma função para restaurar a saúde, né? Então, eu já falei isso aqui, né? Não tá nem ligando para isso. O corpo dela só quer saber o cérebro dela só quer saber se ela vai ficar viva, né? Então, isso trava tudo que o nosso corpo pode fazer por nós. Por exemplo, quando a gente dorme, a gente tem funções para fazer manutenção da nossa saúde, nosso cérebro, né? A questão das memórias e tal. E vários outros processos que a gente precisa, que a gente consegue fazer quando a gente está dormindo, né? Então, se a gente dorme mal, já deixa aí um pouco difícil de ter essa parte da nossa saúde. Então, tem a questão do estresse, os níveis altos de hormônio do estresse, cortisol, adrenalina. E quando você faz yoga, você dá a condição do seu corpo, do seu cérebro de entender que ele pode parar com aquilo ali. Então, ele vai diminuir esses índices desses hormônios. E ele vai, além de diminuir, ele vai aumentar a produção de outros hormônios. Perfeito, né? gente. De hormônios se eu não me engano agora, da felicidade, né? Tem a serotonina, ocitocina. dopamina. Ela tá falando da parte outros. técnica e eu tô Sim. lembrando da prática. É isso. Silencia Então, a gente ali. diminui um e aumenta outro e traz ali uma condição para o nosso corpo de bem-estar, Sim. né? Que não é luxo, bem-estar, Que é não, necessidade. né? Tem que estar na agenda, né? Tem que estar ali, é necessidade. Não sei se algum dia já foi luxo, mas é a necessidade total para o ser humano. E o yoga, ele proporciona isso. Ele proporciona você tirar aquela fator estressante e te dar os hormônios de bem-estar. Para você, enfim, para você ficar ali, de fato, se sentir bem. E tem também a questão do autoconhecimento, né? Que eu sempre falo para a pessoa fechar os olhos, para ela respirar de forma tranquila, né? Não fazer respiração nem muito rápida e nem muito devagar, procurar sempre um conforto. Então, a gente pode dar um tempo padrão
mais ou menos, para a pessoa respirar, que seja de 4 segundos. Então, você inspira em 4. Inspira é trazer o ar para dentro. Expira é deixar esse ar sair. E no yoga é sempre pelo nariz. Outras técnicas fazem de outra forma, mas podem fazer de outra forma, mas no yoga é sempre pelo nariz. E eu sempre falo para a pessoa direcionar para a barriga. Já estou dando um spoiler aqui, né? Perfeito. Enfim. Mas, assim, a respiração, ela traz muito essa conscientização, muito essa interiorização. E a Dani, como já fez a minha aula, ela até falou para mim, nossa, mas a sua aula, você está fazendo aqui uma atenção plena, mindfulness. Eu sou fã de mindfulness, mas tenho aí vários parênteses, né? E depois a gente vai falar sobre esses parênteses, né? O que é a atenção plena, afinal, né? Porque quando a gente fala de mindfulness, a gente lembra de alguém que está super meditativo na vida, aquele zen, né? Né? E eu queria saber quem é essa pessoa, porque eu preciso entrevistá-lo, conhecê-lo, virar amiga, porque de fato isso não é real, né? Anotei algumas frases aqui, porque a gente foi conversando, né? E a gente foi pensando sobre o que a gente escuta de realidade no consultório, né? E são frases que estão recheadas de conteúdo psíquico, sofrimento humano, né? Então, assim, qualquer pessoa que fale o contrário disso, que levanta e faz, vai lá e faz, você não faz porque você não quer, você pode fazer, é só você ter disciplina e tal. É só querer, é só querer, né? Qualquer pessoa que fale isso é um irresponsável, sabe? Quem acha que meditar é só ficar, né? De fato, alguém que não sabe o que é meditar. Então, a gente queria que você falasse também um pouco sobre isso. Mas eu vou falar as frases que a gente escuta e que a gente estava pensando dentro de uma experiência clínica mesmo, né? Ninguém é referência só de força e luz. Isso não é real. Ninguém exala gratidão o tempo inteiro. Aliás, a gente odeia a palavra gratiluz. O excesso, desculpa aí, né? Os zens da internet. Foi mal aí. Somos feitos de luz e sombra, passividade e irritabilidade. Sim. Somos fortes e frágeis, choramos a beça e também sorrimos muito, né? Somos coragem e vontade de sair correndo até encontrar um colo. Somos resiliência e vontade de desistir o tempo todo. A ideia de positividade tóxica é, no mínimo, irresponsável, Nath. Então, é desumano, sabe? Fala um pouco disso, dessa meditação que é possível, real, legítima, humana e curativa para as dores da alma, assim. Existe um entendimento também errado de que a meditação é você esvaziar sua mente. Só que isso eu já tentei, não dá certo. Porque eu sou gente, corre sangue nas minhas veias. A nossa mente, ela tá sempre jogando pensamentos, né? Então, o que a gente faz na meditação é direcionar esses pensamentos. Então, estou sempre direcionando para você respirar, para você direcionar para tal lugar no seu corpo. E essa questão dessa positividade tóxica, eu já refleti bastante sobre ela há um tempo atrás e eu ficava pensando assim, gente, mas essa positividade tóxica, eu acho que ela impede a gente de tentar mudar uma situação que a gente está vendo que pra gente não tá bom, né? Você tá vendo que pra você não tá bom aquilo? Não, tá tudo bem assim mesmo. Não é assim mesmo. E eu sou um fracasso que eu não tô conseguindo, né? Algumas pessoas desenvolvem sintomas depressivos, como assim, né? Você não está conseguindo ver isso como um passo e um desafio para o futuro? Peraí. Você não está tentando direito, Você não conseguiu Leonardo. nem sofrer. Você não conseguiu nem sofrer ainda para você pensar na frente. Você não absorveu a experiência, né? Como é que você vai superar, né? Vamos botar assim. Como é que você vai andar à frente de algo que você nem absorveu? Você nem teve consciente disso. Sim. Você simplesmente vai andar carregando aquilo, né? Você não vai deixar aquilo no caminho. Perfeito. Você vai andar carregando. Você nem se permitiu sentir, né? Se você não olha para as coisas, só olha para o vamos, produza. Você consegue? Você carrega tudo, né? E vai ficando cada vez mais difícil, né? Vai ficando, agitando cada vez mais esse lugar, né? Sim, sim. E eu vejo muito também, assim, as pessoas... a gente tem
sempre teve a mesma quantidade de horas no dia, né? E cada vez mais as pessoas pegando tarefas para fazer, nunca parando uma coisa, substituindo por outra, mas sempre agregando muita coisa. Então, carregando, como você falou, um monte de coisas. É desumano com a gente. Sim. Nós somos desumanos com nós mesmos, achando que a gente pode dar conta de tudo, né? A gente não pode dar conta. A gente não precisa nem tentar dar conta de tudo, porque não tem como. E essa questão também, tem muita gente que fala, mas você tá estressada, você não faz yoga? Aí eu fico pensando assim, mas eu não faço, eu não faço, é muito importante o entendimento, eu não faço yoga para que alguém possa me tratar de qualquer forma, entende? E aceitar aquilo. Legal, hein? A pessoa que faz terapia não faz terapia para aceitar qualquer desrespeito, o quadro ruim que ela tá vivendo. Ela não faz para isso. Então, Boa. assim, eu acho que a positividade tóxica, ela se encaixa muito nisso, né? E a gente vê de forma que não é comum certa coisa acontecer. você reconhece, E você tem que se mexer para que aquilo mude, se não tá bom para você. Entende? Então, assim, você tá estressada, mas você faz yoga? Sim, eu tô estressada. Eu tenho o direito de estar. Sim, porque aconteceram coisas que qualquer pessoa ficaria estressada. Ou até mesmo, quando a gente começa a fazer yoga, tem coisas que é yoga, meditação, e você começa a se conhecer e olhar diferente para as questões no mundo, nas questões que chegam para você. Existem coisas que tiravam ali o teu foco, o teu centro de uma forma muito rápida, né? E não existem mais, essas coisas não mexem mais com você, porém outras coisas começam a mexer com você. Sim. Então você sempre vai ter aquelas questões, você nunca vai chegar num ponto que assim, eu acredito nisso, tá? Você nunca vai chegar num ponto que tá tudo resolvido e pronto, vai ficar tudo resolvido na sua vida e pronto. E mais nada vai te tirar do seu eixo, né? Isso não existe, né? Isso, pra mim, isso não existe. E como o Leonardo estava falando, são práticas que se complementam. Eu costumo falar para os meus alunos, assim, se a gente tem tanta coisa para tirar a gente do eixo, por que a gente também não agrega um monte de coisa para colocar a gente de volta no eixo, que maravilha. entendeu? Uhum. Então, você não precisa escolher uma coisa, você pode fazer. Eu tenho várias alunas que elas fazem yoga, elas fazem terapia, elas fazem várias outras coisas, reiki, até mesmo não é terapia, mas é terapêutico, é dança do ventre. Sim, então, assim, sim. elas vão buscando. E a dança do ventre tá totalmente ligada ao quadril, gente. Quadril sabe, não é uma dança. Tá totalmente ligado ao quadril, a emoções, a padrões, né? Emocionais também, porque libera e tal. Mas são várias coisas que a gente precisa agregar, são complementares, né? Não dá pra gente começar e falar, não quero mais aqui. Deixa aula, eu né? fazer um parênteses sobre essa frase, que ela é muito legal. Eu queria que a gente não é terapia, mas é terapêutico. E aí a gente sempre ouve isso, né? Vamos trocar e assim, complementar, que e o que é ser terapêutico? É te proporcionar qualidade de vida. Ponto. Sabe? É terapêutico porque te proporciona qualidade de vida. Certo. E isso Ótimo. é muito significativo da gente lembrar, né? Sim, sim. Para que a gente, às vezes, como você falou, né? Não torne tudo fixo, tudo rígido. E aí, o yoga, a dança do vento, o que é isso? São atividades que geram bem-estar. Vai depender do que faz sentido para você. Sim. Né? Sim. Qual que é a sua busca na vida, né? Não, Cada um tem uma você se história. identifica. Sim, aquilo... Por quê? Porque muita coisa que eu faço não vai gerar qualidade de vida pra Dani, por exemplo. Muita né? coisa, gente. Né? Alguns esportes... Tem um esporte que ele faz que é debaixo d'água que eu fico sufocada só de assistir os vídeos dele. Pois é. E eu faço yoga, eu vou lá aprender a respirar com a E aí, Natália. ser terapêutico é gerar qualidade de vida. A gente não pode cair na ideia que a fórmula mágica está naquilo. Né? Sim. A fórmula mágica não está no yoga, não está na terapia, não está no futebol, não está na academia. A fórmula mágica está em você olhar para si mesmo e perceber aquilo que te gera qualidade de vida. E aí só vai funcionar para você.
O que não funciona é você acreditar que porque fez bem pro outro, vai fazer bem para você. Você tá buscando a qualidade de vida do outro, você não tá buscando a sua. Né? E é isso, né? As regras ditadas na rede social, né? E todos esses movimentos que tem que, né? E não tem que nada. Faça isso que vai. Conheça a tua história, se conheça e busque o que é importante para você, o que faz sentido para você, o que está dentro do teu propósito, do seu projeto de vida. Mas eu acho que essa frase não é terapia, mas é terapêutica, ela está errada, né? Eu acho que vem muito daquela coisa do o que é psicoterapia, que só é feito com o psicólogo, né? Profissional, que tem um CRP, beleza. Porque terapia é muita coisa, né? As terapias integrativas, que eu sou fã, eu acho que tem um ganho, né? Um papel importante, né? E muita gente entra nessa guerra, não só das abordagens, mas não, isso aqui não é ciência e tal. Então, eu acho que tem que desmistificar isso também, sabe? De falar que te fez bem. É lógico, tem coisas que são provadas de que não faz bem, que tem um prejuízo, se não no hoje, lá na frente, ok. Mas eu estou falando dessa rigidez, né? Isso é falta de autoconhecimento, com certeza. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que é bom para mim. Nossa, eu não conheço. Eu não sei o que eu sou. Não sei o que é bom para mim, né? E aí, experimentando algumas práticas, conhecendo, né? E vendo com o que você se identifica. Pois é, quando cheguei no seu estudo, falei, cara, isso aqui faz tanto sentido, sabe? Isso aqui E olha que para silenciar a minha mente tem que ser... Enfim, a pessoa que pensa muito, né? E tem que fazer sentido. E só faz sentido se você se conhece. Se não se conhece, você vai ficar nesse looping eterno, né? Olha como é que é importante a gente falar sobre isso, né? Como algumas coisas são individuais, né? E aí, Dani, quando entra no estúdio da Natália, né, ela se organiza, né? Aquilo é importante. Regula. Te regula, né? Olha a diferença, por exemplo. A minha prática de atividade física que me gera bem-estar tem que ser uma prática que envolva atividade física intensa. E aí, quando eu, sei lá, acordo cedo, dependendo do que eu estiver fazendo, fico praticando durante, sei lá, muito tempo, quando eu tô assim, suado, devastado, cansado, aquilo me gera um bem-estar tão grande que eu fico, sabe, eu fico tranquilo, né? Olha como é que são as coisas diferentes. E não dá pra eu achar a minha resposta naquilo que faz bem pra você. Pois é, e o julgamento que as pessoas fazem pelo que o outro está buscando para a vida dele, sabe? Isso cabe um outro podcast, né? De não dar poder ao julgamento do outro. É uma busca por resultados universais, né? Universalizar aquilo que às vezes é individual, né? Sim, eu vejo muito também uma questão que as pessoas fazem, como você falou, buscar resultados. Falaram que o yoga dá certo. Então, vou lá fazer. Vou fazer para constar, não tô falando só do yoga, tá? Tô falando de várias coisas. Vou fazer, eu percebo assim, a pessoa faz mais para constar que fez, mas ela não tá entregue ali, ela não tá disposta a viver o que ela tá se propondo a fazer, seja yoga, seja outra situação. Então, assim, isso é muito chega a ser frustrante. Porque assim, a maioria não está se propondo a nada. A viver aquilo. Na verdade... Ela quer terceirizar, parece que quer terceirizar. E isso não se terceiriza. E que mudanças você percebe, assim, Natália, nas pessoas que estão ali buscando, né, na yoga, essa prática diferente, disso, que vai trazer qualidade de vida, de alguma forma, né? Porque às vezes a pessoa procura até sem saber o que é. É muito comum, né? Sim. Que mudanças você consegue perceber, assim, nas pessoas que começam a praticar? Que você já viu, assim, pô, essa foi legal, que você pode compartilhar com a gente? Olha, recentemente, uma aluna minha falou assim, ela disse que só a questão da respiração, uma coisa mais simples, a respiração foi e tem pouco tempo que ela está fazendo. Ela falou que a respiração, que é a primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega lá, né, ensinar a respirar na barriga, ela conseguiu diminuir muito, ela conseguiu quebrar um ciclo de pensamento ansioso. Pensamento ansioso é aquele pensamento que, né, que como a gente estava falando aqui, muitos deles não vão acontecer, né? Então, muitos deles não vão acontecer
E provavelmente são pensamentos que ela estava se sabotando, né? Que ela estava falando que alguma coisa que ela não ia conseguir, ou que alguma coisa ia acontecer, que, enfim, que não ia dar certo, e sempre puxando ela para baixo, né? Nunca, o pensamento ansioso nunca te coloca para cima, né? Seria bom se fosse, você vai conseguir, que maneiro. Então, não é. Não é maneiro, não. É sempre uma comparação que você tá perdendo. Sim. Então, assim, ela relatou para mim que ela conseguiu parar, fazer a respiração. Isso não funciona pra todo mundo, tá, gente? Tem gente que tá ansiosa, se você parar pra fazer uma respiração muito calma, vai deixar ela mais ansiosa. Dá raiva. Sim. Entendeu? Ativa a raiva, né? Eu já fui uma pessoa, já tentaram fazer uma vez comigo, assim, se acalma e tudo. Isso me gera mais irritabilidade. Mais irritabilidade, né? Então ela falou que ela conseguiu, com essa respiração, quebrar esse ciclo. Interromper esse ciclo. Ai, que legal, né? E ela me deu essa resposta, eu fiquei assim, nossa, que maravilhoso. Embora uma outra aluna, quando ela percebe que ela tá... ela percebe que ela tá começando ali nas sensações da crise de ansiedade dela, ela falou que ela não pode fazer postura nenhuma que ela se fecha, como postura da criança. Ela tem que dar espaço para aquilo, então ela tem que se abrir. Posturas que se abrem. Que abre o peito, que dá espaço para aquilo tudo. Porque eu tava refletindo, gente, a ansiedade, ela parece que é como água, né? Que ninguém segura. Então, vem aquela tromba d'água ali, você tem que dar espaço para aquilo passar. Então, no caso dessa aluna, eu entendi dessa forma, que a ansiedade para ela estava acontecendo daquele jeito. Onda, né? A gente tem a metáfora da onda do Renato Caminha, que é exatamente isso. Vem como uma onda muito forte e acolha e deixa passar, porque vai. Se você tentar prender, vai... Pior, daí vem as crises, quando a gente tenta controlar o que você não controla, né? E aí você fica ruminando aqueles pensamentos que são negativos, porque na verdade você não aceita aquela sensação, né? Quando tu aceita, passa. A boa notícia é que passa. E ela falou isso, de que ela precisava de posturas que davam espaço para ela respirar. Legal. E várias pessoas falam essa questão de... Gente, eu tive também, eu lembrei aqui agora, uma pessoa que ela não ficou um mês fazendo a prática dela. Quando ela foi lá no meu espaço fazer a prática, ela falou assim, Nath, eu entrei, eu nem lembro porque que ela entrou para fazer a prática de yoga, acho que foi por curiosidade dela. E ela falou assim, acho que na terceira aula, ela falou pra mim, olha, quando eu tava ali no tapetinho, no final tem uma postura que se chama Shavasana, né? Então a gente fica depois vou lá pra isso. Depois da inspiração, deitado, né? depois de todo o movimento físico, você fica deitado só vou mesmo, pro Shavasana, parado. vou fazer essa camisa, só vim pro Shavasana. E ela falou, quando eu tava ali, eu tive resposta de 2 processos na minha vida. E eu fiquei assim, nossa... Perfeito, eu né? fiquei assim, nossa, ela parou, Então, assim, eu tenho umas respostas muito... que eu nem imagino que o yoga chegou desse jeito na pessoa. Então, pra mim, como professora, é muito gratificante. Então, vou falar. Colher cada É aquele efeito, dia né? que foi no meio da natureza, né? Eu fui com várias perguntas na cabeça, vários questionamentos. E durante a prática, eu entendi tudo. Sabe? Tudo, Tudo. Parece que eu fui buscar algo e que a prática me deu, sabe? Isso é fundamental. Então é isso. Primeira pergunta, check. Olha. Então tá bom, Dani. Eu conversando, sabe aquele diálogo interno, né? Que se não é de autoconsciência, é o quê, né, gente? Você falou uma coisa que, assim, eu não sou praticante de yoga, né? Eu fiz algumas vezes até você já fiz, a primeira vez que eu fiz com uma professora foi com a Natália mesmo, aqui embaixo, né? E aí eu faço mindfulness, né? É engraçado, né? Que tipo, eu faço exercícios e faço mindfulness, que é só de respiração. Se eu juntar os dois, às vezes pra mim fica um pouco mais difícil, né? Eu utilizo os dois. E vocês falando assim, eu pensei muito sobre como essa parte de respirar, fazer exercício junto, conecta a gente com o presente e com o real. Né? A ansiedade, ela é aquele processo, né? Se a gente for olhar, tem vários olhares, né, sobre a ansiedade. Se a gente olhar fisiologicamente, né, uma estrutura cerebral que prepara a gente com um certo perigo, né, e aí é importante que a gente excesso tenha, de futuro, né, medo, o foco vai né? ser naquilo que é mais perigoso mesmo, e é super importante, né, mas ele afasta a gente daquilo que é real e presente. Sim. E aí, se é presente, o que é mais presente do que estar respirando, do que estar aqui hoje? Futuro a gente não conhece. Então, eu vi e falei, caramba, que importante é essa habilidade de tentar se desconectar de um perigo que vai acontecer para me conectar com o quê? Com como eu estou, né? Como eu estou me sentindo nesse momento,
E aí, a partir de eu entender como eu estou me sentindo, eu consigo talvez olhar para o futuro real, porque a ansiedade, ela, como você falou, né? Muitas probabilidades de acontecer, mas o que é real? Né? Tu percebe, assim, às vezes, como professora mesmo, a pessoa chegando tensa e ela saindo, tipo assim, nossa, eu tô mais presente, sabe? Acontece isso, sim. Lembrei quem eu sou, lembrei da minha história, tudo naquele dia, sabe? Lembrei, não, peraí, você tem uma história, e você está sofrendo por uma coisinha aqui, mas olha de onde você veio, onde você está, tudo isso o yoga me trouxe, sabe? De verdade. Então, guarda aí na sua caixinha de sucesso, porque é real, né? Agora, se isso não tem... Para quem tem algum tipo de preconceito, assista esse podcast, porque, assim, se isso não tem impacto em saúde mental, não sei mais, né? Também não sei. Então, qual que você acha aí que é o maior impacto, assim? Que você fala, caramba, esse é um impacto grande na saúde mental. Esse resultado aqui da minha prática traz um impacto grande na saúde mental das pessoas. Eu acho que é você conseguir parar o mundo lá fora e você conseguir olhar para você, sabe? Eu sempre repeti isso, mas eu sinto que eu consegui entender muito isso agora que eu sou mãe, né? Agora que eu sou mãe recentemente, né? Então eu tinha muito tempo para fazer minha prática, para estar ali comigo, né? Bem-vindo. Hoje não. Então, cada vez que eu consigo, mesmo que seja dando aula, eu não tenho conseguido muito tempo para fazer a minha prática, mas dando aula, eu já consigo voltar para a Natália, sabe? Eu consigo perceber hoje, mais ainda, né, como tá meio escasso pra mim, essa questão do tempo de poder estar comigo, eu tô mais ali, praticamente todos os minutos do dia eu tô ali pro Eros, então, quando eu consigo ter esse tempo pra mim... Eros é a coisa mais linda do mundo. Eu consigo, então, ter essa prática fazendo uma postura que seja, sentindo o meu corpo, sentindo alongamento, respirando. Eu acho que isso é o de mais incrível que o yoga tem. Não é... Claro que tem vários benefícios secundários. Tem fortalecimento do corpo, que... Desculpa. Ajuda muito na questão de dores, né? O yoga também é ótimo para quem sente dor nas costas e outras dores. E melhora muito. Como questões de pessoas que são sedentárias, o yoga também ajuda muito. Flexibilidade, mas isso tudo é ótimo. Não dá pra eu falar que não tem, é ótimo, e que bom que tem, mas é secundário. Agora, eu tá ali comigo mesma, deitar na Shavasana e falar, peraí, isso aqui é meu, peraí. Meu momento. Fica quieta aí fora, todo mundo, isso aqui é meu. Então, pra mim, hoje eu percebo com muito mais intensidade essa conexão que é muito fácil da gente perder. Muito, com a gente. É muito fácil. Você teve uma amiga minha, há muito tempo atrás, psicóloga, ela falou assim, nossa, eu tive uma tarde livre e eu não sabia o que eu queria fazer. Que filme? Eu vou assistir, vou fazer o quê? Eu vou assistir filme? Então, me pareceu que há muito tempo ela não tinha um tempo para ela. Então, ela não se conhecia. Então, ela não sabia o que ela... Aquela folga que eu faço agora, né? Então... E tem muito tempo, tem uns 10 anos isso. E aí ela falou que ela falou, nossa, eu não sabia o que fazer. Então, e outra coisa também, eu, há muito tempo atrás, eu era uma pessoa que não sei se cabe aqui, mas enfim, cabe, é uma questão de autoconhecimento também. Eu assistia vários filmes com meu namorado que depois de um tempo eu percebi que eu não gostava daqueles filmes. E eu tava ali acompanhando, depois eu fiquei assim, mas por que eu tô vendo isso? Por que eu tô vendo um filme de violência? Por que eu vi essa cena? Isso aqui me fez tão mal. Eu tenho que ver mesmo? E eu comecei a falar assim, não, eu não vou ver. Por quê? Porque eu descobri que eu não gosto. Eu não sabia que eu não gostava e eu tava ali acompanhando só. Então, a gente começou assim, no meu relacionamento, eu comecei a ver o que eu poderia acompanhar e o que eu não poderia acompanhar, o que seria junto nosso, né? E o que seria ele, o que seria eu. E eu comecei a respeitar isso. Essa individualidade, né? Que é tão importante. Ótimo. E ele sempre respeitou. Então nas relações. Sempre... Então, assim, naquele período eu não me conhecia. Então, eu só aceitava tudo que chegava, achando que, é normal isso aqui.
É normal você ver uma cena de violência no filme. E por que você tá assim, sabe? Então não me fazia bem e eu comecei a não. E comecei a descobrir o que eu gostava. Maravilha. Né? Que música, que tipo de conteúdo eu autoconhecimento buscava. parte disso, né? Sim. O que me faz bem, o que me faz Sim. mal, o que eu gosto, o que eu não gosto, evitar. o que eu quero evitar, o que eu não preciso, né? E aí eu acho até legal falar para as pessoas, assim, aquilo que você gosta, aquilo que você sente é um processo. Não é tipo assim, uma lista que determina, não é uma lista que veio de fábrica com você, não é uma lista que você tem que seguir de maneira rígida, de maneira determinista. O que você gosta, né, aquilo que você te faz bem, é uma construção. Algo que te fez bem um dia, às vezes não vai mais te fazer bem. Muda, né? Muda. E a gente só consegue respeitar essa mudança se a gente estiver conectado com a gente. Né? Que é o que você falou, né? Eu queria saber uma coisa de vocês, assim, vocês duas que são os praticantes de yoga aqui, eu não tô sabendo. A gente consegue fazer alguma prática, assim, de yoga aqui? Eu queria saber dessa história. Consegue, com certeza. Outra coisa que o yoga me trouxe, que é importante deixar aqui, né? Olhando, comer comendo, caminhar caminhando, parece óbvio, mas não é, né? Escolher com quem eu quero estar, não perder mais tempo, igual você com as cenas de violência, né, gente? Tempo é uma coisa muito preciosa. Não é que você vai ser mal educada com ninguém, mas gastar tempo com quem você quer estar realmente, sabe? Tipo, a Bia tá aqui, adoro estar com ela, e a gente fala da prática de meditação, a gente troca muita ideia sobre isso. Meditar também é isso, né? Ao contrário do que as pessoas pensam de só, não, né? Estar com quem a gente ama, olhar nos olhos e estar presente com elas, como eu estou aqui com vocês, também é meditar. Então, só para desmistificar, né? E olha que quem está falando aqui é uma ansiosa tratada. Então, assim, desconstruir também essa ideia de que tem que ser um monge budista, não. Se você consegue fazer as coisas fazendo de verdade, sim, né? Sim. Eu acho que... Ela falou sobre essa questão da perfeição, né? Às vezes as pessoas se cobram perfeição, a melhor coisa. E eu sempre, assim, aconteceu isso uma vez numa aula que eu estava dando, que a pessoa fala, a gente tem que buscar perfeição, buscar melhoria. E aí Dani sabe Tenho medo dessa frase. Dani sabe que eu sou meio assim, para tentar entender, eu fui buscar o significado da palavra perfeição. O que é ser perfeito, né? E aí a perfeição é não ter defeitos, né? Vamos botar assim, mas ok. Lá em Marte, talvez. Isso já é impossível, mas uma das definições me chamou muita atenção, que é perfeito é aquilo que está terminado. É aquilo que, assim, não se modifica mais. Não somos nós. Em qual momento a gente termina? Quando a gente morre. Exatamente. Então eu quero estar em construção sempre. Cheio de defeitos. O perfeito não existe, né? Sim. Aquilo que é perfeito é quem está terminado. A gente termina quando a gente morre. Sim. Então, essa construção, né? Essa busca não vai... Da complexidade humana, né? E aí a gente muda de fase e o que a gente amava agora, daqui a pouco não faz mais sentido. A gente só sabe disso se conhecendo. Bora pra prática? Vamos pra prática. Vamos pra prática. É uma prática de respiração. Oba. Né? Vamos fazer todo mundo aí no estúdio, hein, gente? Todo mundo, ó. Tá todo mundo aqui, né? Só pra gente... E vocês em casa também. Então, a gente pode fazer... Quem tá em casa, se quiser, deitar, né? Deitar, que infelizmente não vai dar pra deitar, mas a gente pode fazer sentado também, em pé, da forma que for, né? Procurando deixar a nossa coluna longa. E relaxando ombros, a gente não quer nunca trazer o ombro aqui, né? Senão a gente usa músculo que não precisa. Então, tensiona, dói, não faz parte da nossa respiração fazer isso. Então, relaxa o ombro. A gente quer sempre afastar o ombro da orelha. Convido vocês a fecharem seus olhos, quem estiver fazendo a prática. Se você estiver deitado, pode ser com a barriga para cima, joelhos dobrados e as mãos na barriga. Aqui a gente que está sentado, a gente vai trazer as mãos na barriga também. Lembra de relaxar os ombros, fechar os olhos. E a gente vai inspirar, lembrando, inspiração é trazer o ar para dentro. Inspira, traz o ar para dentro do seu corpo, direcionando esse ar lá para sua barriga. E você vai crescer a barriga. Inspira, cresce. Solta o ar, expira. Soltando esse ar pelo nariz, puxa seu umbigo lá para dentro.
Inspira, crescendo a barriga. Solta o ar. Puxa seu umbigo lá para dentro, lá para trás. E você vai sentir esse movimento nas suas mãos. Continua a sua respiração. Continua fazendo no seu tempo. A respiração longa e confortável para você. Se chegar algum pensamento na sua mente, você vai pedir gentilmente que esse pensamento vá embora. E você vai trazer de volta a sua atenção para a sua respiração. Inspira, cresce. Expira, puxa o umbigo lá para dentro. E agora você vai começar a fazer uma contagem aqui na sua respiração. Você vai inspirar contando 5 segundos e você vai expirar contando 6 segundos. Então sempre você vai ter 1 segundo a mais na sua expiração, no momento que você solta o ar. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua no seu tempo, você vai fazer a sua contagem agora. Devagar, depois da sua expiração, vai abandonando essa contagem, volta a respirar normalmente no seu tempo. Começa a piscar seus olhos bem pequenininho, até você conseguir abrir novamente os olhos, acostumando com a claridade aqui. A gente fez uma respiração abdominal. Essa respiração, ela é excelente para acalmar nossa mente. Não sei se vocês perceberam, se vocês acalmaram, se vocês de repente quase dormiram. Muda o ambiente no estúdio, né? Muitas pessoas podem achar o silêncio constrangedor, eu acho ótimo. E mais que seja constrangedor também eu acho ótimo. Sim, porque o silêncio convida a gente a olhar para si, né? Então, eu percebo muito lá nas aulas, às vezes fica silêncio e eu provoco silêncio de propósito mesmo. Às vezes, porque a gente precisa. Então, essa respiração é uma respiração abdominal, a gente leva o ar para a região mais baixa, né, do nosso... De onde pode acontecer a nossa respiração, e é uma respiração calmante que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, sentada, deitada, em pé, na fila do banco, na pedra sentada na cachoeira, onde você quiser. E ela vai trazer essa calmaria para você. Maravilhosa tu. Tô falando até mais calmo, gente. Não, é muito, muito engraçado, né? Lembra do que eu falei do copo, assim, pra mim funciona. É como se, quando a gente acabou de fazer assim, é como se eu tivesse... A respiração é como se tivesse muito. aquela areia descendo, e aí quando volta, parece que você volta pro lugar, né? De que lugar tava dentro, né? Tava tentando entrar, voltar, me enxergar e voltar. Nossa, muito legal, legal. Ai, queria agradecer. Acho que o podcast hoje foi de saúde pública. Muito obrigada, Natália, por tudo que você é, que você representa, assim, sabe? Sorte nossa te ouvir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falar dessa prática que para mim eu não imagino o que eu seria se eu não tivesse seguido nesse caminho, porque o bem que o yoga me faz, eu percebi muito também quando eu parei a prática, né? Na minha gestação eu precisei parar a prática. E eu já estava tantos anos praticando que eu acho que os benefícios tinham ficado muito enraizados e eu já, tipo, é normal, sabe? E aí, quando eu parei, eu vi até
questões de benefícios que algumas posturas faziam que eu não podia fazer. Então, assim, hoje eu não me imagino se eu tivesse seguido em outro caminho, não sei. Não sei o que seria. O yoga realmente, pra mim, é o que encaixou e que faz todo sentido na minha vida e que eu quero sempre passar pra quem quiser conhecer através do meu trabalho. Eu tô muito disposta a isso. A gente faz aqui, né, no podcast sempre um espacinho que a gente fala assim, se pudesse deixar uma mensagem, né? Deixar uma mensagem para as pessoas no sentido de dicas mesmo, assim, esse é o momento que você vai conversar com as pessoas que estão vendo esse vídeo, assim. Fala do seu trabalho, né? fala do que você quiser. quiser. Do seu trabalho, se você quiser. Ou até uma orientação, né, da Natália. O que é a Natália? Né? Gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo. O que você... Distribua a sua luz. O que eu quero falar para as pessoas que estão me ouvindo, você que cuida de todo mundo, para um pouquinho, cuida de você, porque você precisa estar bem para isso. O que eu queria falar para as pessoas que estão me ouvindo a gente aqui você que cuida de todo mundo, você para um pouquinho, não para de cuidar das pessoas, mas cuida de você também, porque você precisa estar ótima, precisa estar muito bem para você fazer bem para outras pessoas, né? Então, olha para si, tenha alguns minutos de como eu fiz aqui, né? Eu mostrei para vocês, você pode parar, olha quanto tempo a gente gastou, muito pouco, né? Você pode fazer um pouco mais, claro, se observando, olhando para sua respiração, olhando para dentro, atendendo às suas necessidades, que não são besteira, você sabe o que você passa, só você sabe o que você passa, então olha para isso, não negligencia, porque você, de repente, dividir com outra pessoa, a pessoa pode achar que besteira, não é, você sabe o que você está passando e não deixa de olhar para isso, Nossa, que legal. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai chegando ao final, infelizmente, a gente vai chegando ao final. A gente ficaria aqui mais tempo para ouvir um papo maravilhoso. Um papo que conectou a gente, inclusive, Natália, com o presente, né? Com tá te ouvindo, não só o exercício, né? Mas tá ouvindo a tua experiência, pra gente é muito importante. A gente olha a saúde como prática integrativa. Sim. Né? Aquela ideia de que faça isso para não. E saímos daqui muito melhor hoje. Exatamente. Eu espero que quando vocês verem esse podcast, vocês lembrem de se conectar consigo mesmo. A gente quer agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. A gente vai ter próximos podcasts. E é isso. Se você gostou, compartilha, né? Curte esse vídeo. Coloca uma mensagem se você conseguiu fazer, né, o exercício, como é que foi a prática. Tá? A gente vai botar as redes sociais da Natália também na descrição do vídeo. Natália, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até a próxima. Mais um. Tchau, gente.